É, rapaz, chutaram o Eric da reunião, olha só. Começou a gravação chutou o Eric da gravação. Que doideira, bicho. Espera, acho que o Eric consegue voltar. Alguém manda, alguém manda mensagem pro Eric aí pra ele voltar, porque o próprio Google Meet chutou o bicho, velho. Isso aqui não aconteceu, não. Caraca. Alguém manda mensagem pra ele aí. Enquanto isso, galera, então olha só. A gente viu na semana passada duas coisas muito importantes. Dois efeitos, dois fenômenos físicos muito importantes que tiveram explicação somente com o avanço e com a proposição de que a radiação eletromagnética era feita por pacotes de energia. E aí, quando você leva essa interpretação da radiação eletromagnética para o efeito fotoelétrico e para o efeito Compton, espalhamento Compton, as coisas se encaixam como uma luva. Então, você pode pensar que esses fenômenos, esses experimentos, eles começam a comprovar e a corroborar a teoria quântica da radiação eletromagnética. Beleza? Só para mostrar aqui para vocês, existe, galera, não sei se vocês conhecem, existe um site que é o PET Simulations, não sei se vocês já viram ele. Ele é bem legal. Aqui, ó, você tem uma simulação do efeito fotoelétrico acontecendo. Tu tem uma pilha que vai aumentar ou diminuir a diferença de potencial, ou inverter aqui a diferença de potencial. Eu vou zerar ela aqui. Tá zerado. E aqui você controla o metal que você quer colocar. Eu vou botar o sódio, que é o cara que acho que é o mais fácil de arrancar elétron. E você começa a emitir luz aqui, ó. Eu estou emitindo luz verde, mas eu posso diminuir aqui a frequência da luz e, por exemplo, a luz amarela. E vocês estão vendo que a velocidade com que os elétrons são emitidos vai diminuindo, por quê? Só por diminuir a luz. Aí os elétrons estão viajando bem devagarzinho, por quê? Porque eu estou emitindo uma luz mais fraquinha. Eu posso aumentar essa velocidade deles, aumentando aqui ó, a voltagem da pilha. Né? Só que vocês estão vendo que essa luz amarela não arranca mais elétrons. Ela não consegue arrancar elétrons. Aqueles elétrons foram arrancados com a outra luz. Né? Então, se eu começar a aumentar aqui a frequência, ó, vamos ver, ó, pronto, comecei a arrancar elétron. Então, eu vou arrancando elétron da placa. Se eu mudar aqui a voltagem, olha só, esses caras vão vindo mais devagarzinho. De modo que se eu zerar a... Olha, meu filho, zero. 0 volts. Pronto. Isso quer dizer que aqui é exatamente a energia que está chegando vai ser suficiente para arrancar o elétron e dar energia cinética para esse elétron. Olha a quantidade de elétron que está sendo ejetada do meu metal. Se eu diminuir a intensidade da luz, ou seja, se eu diminuir a potência da luz, isso não vai alterar, galera, a energia cinética dos elétrons. Mas isso vai ter uma consequência drástica em quem? Isso vai ter uma consequência drástica no número de elétrons que está sendo ejetados. Olha aí, os elétrons saem com a mesma velocidade, mas menos elétrons estão fugindo da placa. Aí você pode se perguntar, por que isso? Apesar dos elétrons estarem saindo com a mesma velocidade, menos elétrons estão saindo. Isso porque a potência, nesse caso, galera, está associada ao número de fótons. Beleza? Se eu estou jogando poucos fótons aqui na placa e eles têm a mesma energia, eles estão fugindo aos poucos, porque são poucos fótons batendo na placa. Agora, se você joga uma chuvarada de fótons, uma lâmpada mais forte,
Aí são vários fótons batendo, então são vários elétrons saindo. Mas todos eles vão sair com a mesma energia. Se você aumentar a frequência, ó, vamos lá para a luz violeta. Olha como os elétrons saem mais rápido. Só porque eu aumentei a frequência. Sacou? E aí, isto justifica o efeito fotoelétrico. Eu ainda posso aumentar bastante a frequência aqui, ó. Bonito, né? É isso. depois, se vocês quiserem, deixa eu copiar esse link aqui. Ctrl+C. Vou jogar ele aqui para vocês. Se quiser depois brincar com esse efeito fotoelétrico, tá aí para brincar. Cadê o Eric? O Eric conseguiu voltar? Eric, foi o Google que te chutou, viu, cara? Ele deu uma mensagem aqui, ó. Vamos precisar banir o Eric para poder dar certo, porque ele não tava dando certo, não. Eu não sei o que aconteceu, não, velho. Doideira, né? Deixa eu parar isso aqui. E aí vamos para a nossa aulinha de hoje. Tudo bem, galera. Então, agora, hoje, nós vamos começar a ver o seguinte. A pergunta é, se a radiação eletromagnética, que é um fenômeno, tipicamente, até onde se sabia naquele momento, tipicamente ondulatório, e ele passou a ter uma interpretação de constituintes particulares, que são os fótons, um comportamento corpuscular. Em 1924, mais ou menos, um maluco chamado de Broglie, ou de Broglie, acho que a pronúncia certa em francês é de Broglie, ele começou a tentar entender o seguinte, cara, se a onda pode se comportar como partícula, por que não as partículas podem se comportar como onda também? E aí, a gente começa a estudar o que a gente chama de ondas de matéria. Aparentemente, uma ideia, uma concepção completamente contraditória, né? Porque não tem como você ser feito de matéria e onda ao mesmo tempo, mas começou, então, a nascer essa ideia de ondas de matéria. E qual é a ideia? A ideia é exatamente essa simetria. Se eu posso ter ondas com comportamento de matéria, por que eu não posso ter matéria com comportamento de onda? Sacou? E, para mostrar isso, a tese de doutorado do de Broglie foi começar com o tal do momento, já se sabia na época, né? O momento relativístico do fóton. Porque lembrem que o fóton, ele era um cara sem massa, né? Ele era um cara sem massa. E aí, mesmo não tendo massa, ele carregava o momento relativístico. Mesmo ele não tendo massa, ele tinha um momento. E o momento vocês já viram, né, nas aulas passadas, que era dado pela energia do fóton dividido por C, que é a velocidade da luz,
que é a velocidade de propagação do fóton. Só que a gente sabe que a energia do fóton da aula passada, né, agora a gente junta com a aula passada, era dado por H vezes F. Ou, em termos do comprimento de onda, HC sobre lambda. Então, vamos juntar essas duas informações. Vocês estão vendo que são duas informações, galera, de contextos diferentes. A primeira informação é o momento de um fóton, aí vem lá da relatividade, e o segundo é da física quântica, que mexe com a energia de um fóton, já associando ao fóton a tal da radiação. Então, se a gente substituir, ficamos assim, ó, o momento P, no lugar do E, eu coloco HC sobre lambda, só que aí tem um Czinho ali embaixo. E aí, morreu, a gente consegue escrever o momento linear como sendo dado por H sobre lambda. A gente viu isso também, né? Isso foi usado no Compton. Isso foi usado pelo Compton. Só que aqui eu quero que vocês concentrem os olhos no comprimento de onda. Então, o comprimento de onda do fóton, ele é dado por H sobre P. H sobre P. Muito bem. Aí, o que o de Broglie fez? O de Broglie, ele veio com o de Broglie, ele veio com a historinha de falar o seguinte, cara, se a matéria tem comportamento de onda também, então deve ter um comprimento de onda. Só que a matéria tem massa. Então, por exemplo, o elétron tem massa, ele tem velocidade. Então, ele tem um momento linear que é dado por massa vezes a velocidade. E aí, é claro, a gente está pensando no elétron não relativístico, né? Então, o de Broglie, ele propôs a conexão entre onda e a partícula. Essa partícula pode ser elétron, pode ser próton, tá? Conexão onda-partícula. O que é isso? É você olhar para o momento linear de uma bolinha, que é mv. Quando você faz isso, aí você tem a expressão, que é a tese de doutorado do de Broglie, que diz o seguinte, o lambda é igual ao H, que é a constante de Planck, dividido por mv. Vocês estão vendo, galera, que essa equação ela é surpreendente em alguns aspectos. Oh, Jesus. Ela é surpreendente em alguns aspectos. Quais aspectos? Primeiro, o lado esquerdo da sua equação tem uma grandeza física associada a uma onda, que é o comprimento de onda. Então, você tem ali uma natureza ondulatória do lado esquerdo. Do lado direito, você tem uma constante de Planck, que vocês viram que é a constante que conecta a energia com a frequência. Então, ela conecta o mundo quântico com o mundo ondulatório. E embaixo você tem uma grandeza para partículas. Então, você está conectando ali uma partícula com uma onda através desta equação. Essa equação, hoje, ela vai ter um nome, não a equação, mas o que ela significa, né? A gente vai chamar esse lambda de comprimento comprimento de onda, isso aqui é uma onda, né? Do nome do sujeito. E o sujeito é o
D. Esse D aqui faz parte da família, tá, galera? Então, são dois Ds. Um D de preposição e um D do nome dele. D. Broglie. Ou D. Poxa, faltou um L. Ou De Broglie. Tanto faz. Percebam, então, que o M sendo a massa da partícula e o V sendo a velocidade, você consegue estimar comprimento de onda de coisas, de matéria. Né? Porque aqui, ó, vou colocar para vocês. O M corresponde à massa da partícula. Deixa eu ampliar isso aqui. Então, massa da partícula e o V é a velocidade da partícula. Muito bem. De maneira que, se a massa da partícula for muito grande, o comprimento de onda vai ser pequenininho. Então, percebam, galera, o fenômeno ondulatório, ele só é evidente quando você começa a lidar com massas muito pequenininhas. Ou seja, a massa do elétron, massa do próton. Porque quanto menor é a massa, maior é o comprimento de onda associado à onda que ele carrega. E aí você começa a se pensar, uai, mas se então um elétron pode ter um comportamento ondulatório, então ele deve estar sujeito a fenômenos ondulatórios, né? Sim, ele está sujeito a fenômenos ondulatórios. O que acontece, galera? Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês um artigo bacana. Vocês conhecem o experimento de dupla fenda, né? Isso foi proposto por De Broglie em 1924, se eu não me engano. E aí, ele mesmo já adiantou, ele já falou assim, cara, se vocês testarem com elétrons a dupla fenda, a difração, processo de difração da onda, vocês vão observar que existe difração para o elétron também. Por quê? Porque o elétron é uma onda. E aí, se eu não me engano, 5 anos depois, ou 3 anos depois, enfim, fizeram o experimento e bateu certinho com a parada. E quando bateu certinho com a parada, galera, todo mundo ficou doido. O De Broglie, ele ganhou o Nobel um tempo depois, por conta dessa conclusão. Mas percebam que, na época, o De Broglie, ele foi, cara, chamado de doido. Você é maluco, cara? Como é que você quer propor que um elétron tem comportamento de onda? O próprio orientador dele não queria que ele pesquisasse isso. Só que ele bateu o pé e falou assim, não, isso aqui é a minha tese. É minha tese de doutorado. E eu acredito nisso, e eu vou escrever isso. E aí ele bateu o pé, não teve jeito, teve que escrever. A banca dele, cara, a banca dele sabatinou ele até não querer mais. Tem uma galera, eu não lembro o nome exato do orientador e da banca, de quem fez parte da banca, mas são pessoas famosas. E aí acabou que depois ele ganhou o prêmio Nobel por conta disso. Então, vocês estão vendo assim, a ciência ela é uma parada muito dinâmica, mesmo que você esteja trabalhando com aquilo naquele momento, existem pessoas que podem não acreditar. É óbvio que nós, da física, temos uma prerrogativa, velho, que não tem mais para onde correr. A gente tem a natureza a nosso favor. A gente tem o nosso experimento. Então, se você tem uma ideia, e essa ideia, ela explica o experimento, ela explica uma natureza, e ela prevê resultados, meu amigo, a sua ideia tem que ser levada em consideração. Sacou?
Então, depois, é óbvio, o cara foi reconhecido, enfim, mas na época, no comecinho ali, as pessoas não deram muito valor para ele, não. Assim como não deram valor para o próprio Einstein, né? Quando ele fez a teoria da relatividade dele lá. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Imaginem, galera, o que acontece quando você tem aqui, ó, duas fendas, e lá atrás você tem, depois eu vou apagar esse desenho aqui, que ele não vai ficar bonito, não. Que eu já sei que ele não vai ficar bonito. Você tem duas fendas e uma parede. Vocês sabem que, se você jogar onda, tipo, a água, ou qualquer coisa do tipo, e ela começar a entrar aqui nessa região, vocês vão ter um processo que é uma difração acontecendo aqui e aqui. Essas ondas que são formadas dos dois lados, elas vão se propagando e elas acabam se interferindo, né, uma com a outra. De maneira que você não tem interferência construtiva, interferência destrutiva, vocês já estudaram isso, então eu vou me atentar aqui somente à ideia dos elétrons, mas vocês vão ter um padrão de interferência construtiva e destrutiva, né, do lado de lá, e aí o que vocês vão enxergar lá no anteparo é uma parada mais ou menos assim, um máximo aqui no centro, um máximo aqui no centro e máximos adjacentes para um lado, máximos adjacentes para o outro. Isso é o que você espera de uma difração. O PET ele tem uma simulação dessa. Vamos ver se eu acho aqui. O PET tem uma simulação dessa. E aí o fato é o seguinte, se as ondas fazem isso, então os elétrons também tinham que fazer isso, né? Só que, galera, quando você pensa em elétron, você pensa que o elétron, ele é, na verdade, uma partícula, né, cara? E o que aconteceria se você viesse com partículas aqui, imagina um canhão de partículas, e começa a jogar partícula passando por esses buracos aqui? Você esperaria que essas partículas se concentrassem nessa região ou nessa região? É isso que você espera do experimento. Só que quando fizeram isso com o elétron, viram que o que aconteceu do outro lado, na verdade, era exatamente o comportamento contrário, que era o comportamento de ondas. E quando isso, galera, foi descrito no experimento de maneira precisa, as pessoas ficaram meio assim, cara, mas espera aí, o elétron, ele está tendo um comportamento de partículas, aí você fala, não, professor, mas o elétron é uma bolinha, tipo, é um ser que tem um tamanho pequenininho. Então ele está caindo em algum lugar do lado de lá, não é? Ele não é uma onda. Sim, ele está caindo em algum lugar do lado de lá. O problema é que onde ele cai, ele tem uma máxima probabilidade de cair em determinadas regiões. Essa máxima probabilidade de cair em determinadas regiões é o que a gente chama de interferência construtiva da onda. Que onda? A onda associada ao elétron. Olha só que doideira, cara. Então, nesse caso, as pessoas começaram a interpretar o elétron como uma onda também, só que aí vinha a pergunta, tipo, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a interferência para vocês. Aí vem a pergunta, o elétron, quando ele passa, ele interfere com quem? Ele interfere com ele mesmo? Ou ele interfere com outra coisa? O elétron interfere com outro ou interfere com ele mesmo? E aí, galera, várias sugestões foram dadas. Porque o que aconteceu? Cadê aqui? Eu quero botar duas fendas. Pronto, é isso que eu quero. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia, porque o meu desenho é muito feio.
Então, olha só, quando você joga água, você começa a ter esse tipo de saída do lado de lá. Vou botar um gráfico. Não é bem esse gráfico que eu quero. É o gráfico que registra... Aqui a tela. Pronto. Intensidade. Isso, garoto. Pronto. Então tá, vou botar aqui, ó, um gerador de luz com duas barreiras. Então, quando a luz ela vai se interferindo, olha só o padrão, galera, de interferência que surge do lado de lá. Vocês estão vendo que aqui, ó, são franjas de claro e escuro. Onde tem franja clara, é onde rolou interferência construtiva da luz. Onde tem franja escura, rolou interferência destrutiva. E aí a intensidade, olha só, tem um mínimo aqui na intensidade, e o maior máximo possível acontece no meio das duas fendas, que é o que a gente chama de máximo central. Muito bem. Quando fizeram isso com elétrons, o desenho, galera, ficou idêntico. O desenho ficou idêntico. Mas, professor, mas o elétron viram ondas? Não, não viram ondas. Viram que o elétron caía mais provavelmente nessas regiões de claro e escuro. Esse era o grande esquema do experimento de dupla fenda. E aí, o que as pessoas começaram a interpretar? Começaram a interpretar o seguinte: peraí, deixa eu lançar um elétron. Se eu jogo um elétron, onde ele vai cair? Aí você espera acontecer e ele cai em algum lugar aqui. Aí beleza, nada demais. Se eu jogar o segundo elétron, pá. Se eu jogar o terceiro elétron, pá. Vou deixar o dia todo essa brincadeira aí acontecendo. Vou jogar um elétron de cada vez e vamos ver o que vai acontecer no final do dia. Galera, quando chegou no final do dia, apareceu muito elétron concentrado, por exemplo, nessa região, nenhum elétron ou pouquíssimos elétrons nesta região, muitos elétrons nesta região e assim por diante. Então, mesmo sendo um elétron por vez, parece que os elétrons já sabiam onde eles iam cair. E aí eles caíam onde dava interferência construtiva. Ou seja, o elétron tinha comportamento ondulatório, mesmo que você jogasse um elétron por vez. Deixa eu pegar aqui um artigo de um cara, inclusive é um físico bem legal. Artigos. Não é do Feynman, é o artigo do... Esse. Olha só, galera, que doideira. Quando eu vou abrir com outro programa para poder riscar, tá? Não, não era esse. É esse. Então tá aqui, ó. Quando a galera começou ao experimento, um elétron por vez, aí olha só onde caíam os elétrons. Aqui, aqui, aqui. Quando você foi esperando, ou então você foi botando mais intensidade, os elétrons foram caindo em regiões aparentemente aleatórias, né? Aparentemente aleatórias. Mas, quando você foi fazendo isso ao longo do dia, ou com uma intensidade muito alta, a galera começou a perceber que nessas regiões aqui, ó, aqui, aqui e aqui, começou a ter muito mais concentração de elétrons do que nas outras regiões. Então, as pessoas começaram a provar que o elétron tinha comportamento ondulatório. Olha só que legal. E aí vem a pergunta, pô, mas o elétron, ele conseguiu passar por onde? Né? Essa era uma grande pergunta. Deixa eu ver se eu tenho aqui o desenho da dupla fenda nesse artigo. Não tem, não.
Ah, rapaz, eu tô mostrando um negócio, vocês não estão vendo não, né? Burrão, hein? Pô, eu ia falar isso aí agora, ó, cara. Porra, velho. Não tem problema não, eu repito aqui tudo de novo, peraí. Ah, também vai falando, achando que os outros estão ouvindo. Então tá aqui, ó. Então, voltando para cá. Não, não era isso não. Era esse aqui. Então, olha só. Quando fizeram experimento de dupla fenda com os elétrons, a galera começou a ver, deixa eu abrir com outro programa. Quero abrir com este programa. Então a galera começou a ver o seguinte: vamos jogar um elétron de cada vez. E aí os elétrons foram caindo assim, ó. Nessa região, nessa região, nessa região. Ah, aí você fala, ah, professor, como é que a galera vê o elétron? Essa foto, galera, e essa placa que está lá atrás, ela reage quando cai uma partícula lá, a ligação molécula excita e emite tipo um cliquezinho de luz. Clique! Aí emite luz naquele ponto. Tudo bem? Não é que o elétron é uma bolinha. É porque ali ficou registrado onde o elétron caiu, porque ali foi clicado, foi uma interação entre o elétron com essa chapa metálica. Então, aparentemente, quando você vai jogando elétrons um de cada vez, eles vão caindo em lugares estranhos, aleatórios. À medida que você vai deixando o tempo passar, vai ficando claro os padrões, olha só, de interferência construtiva, as franjas mais claras. As franjas mais claras. E essas franjas mais claras são regiões onde caiu muito elétron. Então, existe uma probabilidade maior do elétron cair nessa região clara do que na região escura. E aí a galera faz, vamos repetir o experimento, vamos repetir o experimento. Repetir o experimento, é óbvio que cada elétron, e aí isso é um problema, tá? Até hoje é um problema que as pessoas chamam, problema da não causalidade, porque a gente sabe que existe um problema causal aí na física clássica, que é o seguinte: se eu jogo um sistema clássico numa direção, com uma velocidade específica, com uma condição inicial específica, eu sei onde essa coisa vai cair, onde ele vai parar depois de um tempo. Se eu jogo de novo outro sistema clássico com as mesmas condições iniciais, tudo igual, eu sei que ele vai cair no mesmo lugar. E aqui, cara, tem um problema. Porque eu pego o elétron, preparo ele e mando ele para um sistema de dupla fenda. Ele passa por ali naquela região e cai em algum lugar. Se eu jogo outro elétron com a mesma condição inicial, ele vai cair em outro lugar. Então, existe uma probabilidade de você saber onde o elétron vai cair. E isso, galera, incomodou demais um dos percussores da física quântica, que foi o Einstein. O Einstein, ele não aceitava essa história de que o elétron não tinha lugar para cair. Existiam probabilidades onde ele ia cair. E essa não causalidade assustou os adeptos da física quântica na época. O próprio Einstein, ele falou assim, olha, tem a frase primordial dele que fala, Deus não joga dados. Como é que eu vou descobrir onde o elétron vai cair através de uma probabilidade? As pessoas falaram, olha, velho, não sei, eu só sei que é assim. Joguei um elétron, ele passou por alguma das fendas, ou por as duas ao mesmo tempo, e caiu em algum lugar. E eu sei que a probabilidade alta é dele cair nessas regiões, que são as regiões de intensidade máxima, que são as regiões de interferência construtiva. Bom, deixa eu ver se tem aqui um outro artigo que tem a dupla fenda. Não. É essa aqui, eu acho.
É esse aqui mesmo. Então, olha só o que está acontecendo, galera. Os caras prepararam lá, aqui saem os elétrons, tá? Os elétrons eles vão sair daqui, e aí eles vão se propagar e atingir essas duas fendas. Vocês estão vendo aí? Aí eles vão se interferir. O grande lance é o seguinte, em algum momento ele vai cair aqui, ó, no local do impacto. No local do impacto. Só que, quando você fizer de novo, pode não ser esse um local de impacto de novo, né? Ele pode cair em outro lugar. Então, existem probabilidades onde ele caia lá na sua tela, no seu anteparo. Só que aí o grande lance é, joguei um elétron. Então, vou apagar aqui, joguei um elétron. Por onde esse maldito vai passar? Joguei um único elétron. Ele vai passar pela fenda A ou pela fenda B? Você não sabe. Ah, então peraí. Então vamos colocar um detector aqui, ó. Ou seja, vamos colocar como se fosse um observador. Um observador olhando para a fenda A. O que é isso, galera? Isso é um detector. Se o elétron passar pela fenda A, ele apita. Se ele não passar pela fenda A, ele não apita. Só que as pessoas descobriram que quando você fez isso, o elétron, ele poderia passar pela fenda A ou pela fenda B, só que aí o padrão de interferência que surgia lá no anteparo voltava a ser o de partículas. Olha que doido. Ao colocar um detector na fenda A, o elétron deixava de se comportar como onda e passava a se comportar como partículas. E aí, ao invés de vocês enxergarem um padrão de interferência construtiva e destrutiva, você enxergava apenas uma região de alta probabilidade em cima, uma região de alta probabilidade embaixo, assim como você esperaria se fosse realmente partículas. Ou seja, você destruiu a condição de partícula. Cara, doido, né, velho? E aí, a galera falou, não, então peraí, vamos colocar um observador lá na fenda B também. Então, botei nos dois, tanto no A quanto no B. Quando isso aconteceu, de novo, você criava a situação de partícula. Então, o que as pessoas descobriram? Que se você desliga o observador e coloca o elétron para ir por ele mesmo, ele se apresenta como onda. Ele se apresenta como onda. Agora, se você coloca um observador, você destrói a ideia de onda e você acaba tendo uma ideia de partícula acontecendo de novo. E isso as pessoas ficavam meio perturbadas, né? Eles falam, cara, mas por que isso está acontecendo? E até hoje, galera, infelizmente, as pessoas usam essa informação para deturpar a física quântica. Por quê? Inclusive aquele filme, não sei se vocês já viram, chamado Que Somos Nós, um negócio assim, sei lá. É um filme famoso aí de quase mais de autoajuda do que de física quântica. Eles propõem a teoria de que quando você observa o mundo, você automaticamente está interferindo no mundo, porque o seu pensamento ele pode reagir com o sistema. Então, essa lógica, quando leva para a física clássica dos coach quânticos, né, dessa picaretagem quântica, de que você interfere com o sistema pelo fato de você observar, vem daqui. Vem desse experimento de você colocar um detector. Só que não é isso que realmente está acontecendo. O problema é que quando você quer enxergar o mundo, não basta você olhar para o mundo. Quando você quer enxergar alguma coisa no mundo, você tem que iluminar, você tem que jogar luz. E quando você joga luz, vocês já viram que a luz é feita de fótons. E quando o fóton bate no elétron, ele sai dali. Então, quando você joga luz, você interfere no seu sistema. E ao interferir no seu sistema, você quebra aquele comportamento que ele tinha antes de você interferir. Então, existe um problema aí, galera, um problema de acesso. Nós não temos acesso à informação quântica da maneira que a gente quer.
Por quê? Porque quando você joga luz, você meio que destrói aquele sistema. E aí ele perde o comportamento que ele tinha, que era o comportamento ondulatório. Então, não é o fato de você olhar, não é o fato de você observar, olhei, observei, tive pensamentos positivos, e aí as coisas vão acontecer, né, de uma maneira diferente. Inclusive, tem um maluco aí que ele fala que o fato de você ficar olhando para uma molécula de água, lá para um copo de água, ele muda a configuração da molécula de acordo com o seu pensamento. Se você tem pensamentos positivos, a molécula ela se organiza de uma maneira harmônica. Se você tem pensamentos negativos, ela se organiza de uma maneira bagunçada. Enfim, cara, hoje está muito forte essa história de pseudociência. E vocês, como também estudantes de física e futuros professores, vocês têm a obrigação de disseminar o conhecimento da maneira correta. Né? Tem que tomar muito cuidado com isso, galera, porque os jovens veem as coisas no YouTube e realmente acreditam no que está sendo dito. Então, aqui, nada mais é do que um problema de quê? Interferência, velho. Quando você joga luz e olha para onde o elétron passou, você estragou o sistema, porque o elétron ele vai ser perturbado. É igual, galera, quer ver uma ideia boa de vocês imaginarem? Quando vocês querem... Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa no chat, que eu estou muito preso na minha falação. Bom, vocês querem medir a temperatura de um copo de água, por exemplo. O que você faz? Você vai lá com o termômetro, mergulha, e aí você espera a água que está no copo entrar em equilíbrio térmico com o termômetro, porque aí a temperatura atingida pelo termômetro equivale à temperatura da água. Então, entrou em equilíbrio. Quando você olha para o termômetro, você está medindo a temperatura do termômetro. Mas você infere que a temperatura do termômetro é a mesma da água. Por quê? Porque estava em equilíbrio. É assim que é feita a medição de temperatura. Agora, você imagina, velho, você pegar, tentar medir a temperatura de uma gota de água, uma gota pequenininha de água. Você pegar o termômetro e botar nessa gotinha de água, o termômetro deixa de ser um agente invisível. Ele passa a ser um agente que interage com o sistema que você está medindo e ele vai atrapalhar completamente a medida da gotinha de água. Ou seja, o termômetro, ao ser colocado lá na gotinha de água, ele vai mudar a temperatura da gotinha de água, porque agora ele é muito grande comparado com a gotinha de água. É isso que é a medição quântica. Quando você tenta olhar para um elétron, você tenta medir as coisas dele. E quando você mede a configuração dele, você está jogando luz. E quando você joga luz, você está dando uma energia para ele que ele não tinha. Então você estragou os dados que você tinha na medida que você tentou jogar luz. É daí que nasce o princípio da incerteza, é daí que nasce a probabilidade das coisas, é daí que nasce toda a noção da física quântica. Por quê? Porque nós não temos acesso àquela informação. Aí você pode falar assim, pô, professor, então quer dizer que eu posso, quando eu jogo, por exemplo, um detector aqui, eu jogo uma luz, né? Claro. E ela estraga. Mas e se eu jogar uma luz com uma frequência bem pequenininha, para interferir pouco com o elétron, para ter a precisão de onde o elétron passou de verdade? Cara, se você jogar uma luz de comprimento de onda muito pequenininho, isso faz com que a frequência cresça. E aí vocês viram que quanto maior a frequência, maior a energia. Porra, que desgraça. E aí, quanto maior a energia, mais vai atrapalhar o seu sistema. Professor, então faz o contrário. Joga um comprimento de onda muito grande. Porque aí a frequência é baixa, e aí se a frequência é baixa, você tem baixa energia e atrapalha menos. Faz sentido? Faz. Mas, cara, o elétron é pequenininho. Se você jogar um comprimento de onda muito grande, ele acaba ficando um comprimento de onda maior do que o do elétron, e aí você não consegue precisar onde ele está. Sacou? Então, existe aí, galera, um balanço entre você saber onde ele está, entre você saber por onde ele passou, e você saber a velocidade dele. São informações que nós não conseguimos obter de maneira correta e de maneira precisa, né?
E isso vai interferir lá no princípio da incerteza de Heisenberg, que eu vou falar jazinho. Mas eu gosto, é bom deixar tudo isso aqui muito claro, galera, muito pleno do qual é a dificuldade que nós temos, porque isso aqui é a base de toda a mecânica quântica que começou a nascer ali nos anos 30, tá? Porque esse aqui foi feito em deixa eu ver se tem a data aqui, ó. Esse experimento da dupla fenda, não tem a data. Mas ele foi feito ali em 1925, 26. E aí toda essa confusão já criou aversão ao Einstein. O Einstein já não gostou dessa história. As pessoas que começaram a se dedicar nisso aqui, elas evoluíram toda a teoria quântica em cima dessa brincadeira. Mas hoje ainda tem desvios, né? Tem deturpações de toda essa teoria, porque isso aqui, galera, é usado no mundo quântico. Quando você eleva isso para o mundo clássico, vocês viram agora que o comprimento de onda, eu vou escrever aqui, né? O comprimento de onda das coisas materiais é dado pela constante de Planck dividido pela massa vezes a velocidade. E a constante de Planck, eu não sei se vocês lembram, mas ela é da ordem de 10 a menos 33. Se você colocar aqui uma massa muito grande, por exemplo, a massa de coisas macroscópicas, tu vai ter comprimento de onda, cara, da ordem de menos 10 a menos 35, 10 a menos 36. Isto é um comprimento de onda muito menor do que o tamanho de um átomo. Percebam que o tamanho de um átomo é de 10 elevado a menos 15. Então, se você tiver um comprimento de onda de alguma coisa de 10 a menos 35, meu amigo, você tá... Sacou? Você tá muito pequenininho. Então, macroscopicamente falando, galera, os objetos não apresentam comportamento ondulatório. Isso quer dizer que, macroscopicamente, os objetos não apresentam interferência, não apresentam difração, não apresentam refração, não tem comportamento ondulatório. Somente objetos muito pequenininhos começam a ter um comportamento ondulatório quando você quer olhar para o mundo deles. Quando você se veste de um bichinho pequenininho, ou melhor, você dá um zoom na matéria e começa a olhar o comportamento deles ali naquele mundo. Aí os elétrons vão ter comportamento de onda, os prótons vão ter comportamento de onda, os átomos, dependendo do tamanho dele, vão ter comportamento de onda, tudo bem? Por quê? Porque é assim que a natureza descreve o mundo quântico, beleza? E aí tem várias, como é que eu posso falar? Tem várias consequências disso que vocês vão estudar lá na frente, quando vocês forem falar de função de onda. Aí você pode perguntar, mas professor, e aí? Por onde que o elétron passou, no fim das contas? Você não sabe. Você sabe que existe uma probabilidade de 50% de chance dele passar aqui e 50% de chance dele passar aqui. Por onde ele passou? Não sabemos. Não temos como saber. Isto é uma informação que não está acessível para o mundo macroscópico. Ok, galera? Falei demais. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Professor, Diga. então no final tipo, não tem algo concreto que explique o padrão de referência? Não é uma coisa determinística, né? Existe uma teoria que mexe com probabilidade, ou seja, com contagem. Cara, a probabilidade de cair aqui é essa, a probabilidade de passar por esta fenda é essa, de passar por aquela é essa. Agora, qual passou e saber exatamente onde vai cair, o mundo quântico não te dá essa informação. Inclusive, é porque a gente pensa muito no mundo macroscópico, né, Vinícius? A gente pensa assim, pô, se eu sei a velocidade de uma bolinha de ping-pong, eu sei as forças que atuam nela, eu sei onde ela vai parar. Então eu consigo prever o futuro. O futuro, ele é determinado.
Mas quando você vai para o mundo quântico, as flutuações quânticas, elas são tão, né, tão fortes nesse mundo que você não tem, então, não tem como saber onde as coisas vão parar. Existe uma probabilidade de onde as coisas vão parar. E aí, talvez, essa pergunta de prever o futuro no mundo quântico não faça sentido. Por quê? Porque você não tem ideia de onde as coisas elas vão realmente parar. Porque se elas são ondas, elas vão ter uma probabilidade de cair em algum lugar ou não cair em algum lugar. E aí leva um princípio de contagem, que é de estados, que é quando vocês viram lá, quem teve acesso à palestra do Olavo na segunda-feira. Enfim, não que a gente não esteja, como é que eu posso falar? Não que a gente não... Porque isso é uma das perguntas, tá? Então quer dizer que nós não temos a informação completa. A mecânica quântica, ela não é uma teoria completa, porque nós não sabemos o que está acontecendo. Bom, aí é uma questão de interpretação. Nós não sabemos, não porque a teoria quântica ela é incompleta, mas porque nós não temos acesso à informação daquele mundo. E aí você pode falar, professor, então isso é uma questão de tecnologia, né? De repente, no futuro, parará. Não, isso é uma questão natural. Da mesma forma que nós não temos informação de um buraco negro. Por quê? Porque faz parte de um outro universo, de outra fronteira. Para a gente ter acesso a ele, a gente precisaria ter luz saindo dele. E não tem. Porque nós interagimos com a luz. Nós, seres humanos, precisamos de luz para ter informação. A informação quântica, ela é guardada em luz. Só que a luz, ela tem momento, tem energia, então ela atrapalha as coisas, ela é absorvida por buraco negro, e tudo isso atrapalha nosso acesso a essas informações. Tudo bem? Mais alguma coisa, galera? Vou passando aqui para frente, qualquer coisa vocês me dão um grito, tá? Então, começou a ter uma historinha de que o seguinte, então, o que são os elétrons e o que são os fótons? Porque se a natureza de partículas pode ter comportamento ondulatório e a natureza de ondas pode ter comportamento de partícula, o que são esses seres, enfim? E aí vem o que a gente chama de dualidade onda-partícula. Ainda existe, tá, galera, uma outra parada chamada não localidade. Porque se as ondas se propagam com frente de ondas, então você não consegue localizar os efeitos. Tá bom? Então, qual é a lógica aqui dessa historinha? A lógica dessa historinha é que, na verdade, a descrição ondulatória e a descrição corpuscular são descrições complementares. Um complementa a outra. Não é que um nega a outra. Eu não posso falar que o elétron ele é um corpúsculo. Não, o elétron ele é uma onda. Não. O elétron ele tem as duas naturezas. Então, o elétron, quando você tenta olhar ele de uma maneira coletiva, macroscópica, você está vendo ali um mar de elétrons, você pode enxergar ele como partículas, né? Que é o que parece. Agora, quando você tenta entrar na matéria e olhar o elétron como sendo um ser individual, aí, nesse momento, ele tem um comportamento de onda. Então, existe uma transição de comportamentos entre você olhar para o microscópico e olhar para o macroscópico. Essa transição é o que a gente chama de princípio da complementaridade. Então, as duas coisas se complementam entre onda e partícula. Assim como os fótons. Se você olha para a radiação eletromagnética de uma maneira coletiva, macroscópica, com aquele marzão de fótons, o que você vê? Você vê uma onda eletromagnética. Agora, quando você tenta entrar no mundo dos fótons bem pequenininho, aí você começa a ver que a radiação ela é mais feita de pacotes.
Então, quando você começa a entrar ali no individual, você começa a ver uma natureza corpuscular. Tudo bem? Então, eu vou escrever aqui, ó. A descrição ambulatória é complementar a descrição corpuscular. Então, não é nenhuma, nem outra. Tá? Isso é conhecido, galera, como princípio da complementaridade. E daí vem o que nós vamos chamar de princípio da incerteza atribuído ao Heisenberg. As pessoas não gostam muito de falar que é de Heisenberg, porque o caboclo era nazistão, né? Ele era alemão, e ele meio que defendia o regime nazista, mas ele era um gênio. E as pessoas não gostam muito de falar princípio da incerteza de Heisenberg. Então a gente escreve só princípio de incerteza. Você imagina, galera, o quanto que isso aqui estava causando rebuliço na comunidade da época. As pessoas estavam descobrindo, fazendo experimento com esses fenômenos. Oh, meu Deus do céu. Estavam fazendo experimentos com esses fenômenos e estavam chegando a conclusões que eram conclusões muito diferentes do que você estava acostumado, né? Então, o rebuliço foi geral. Gente contrária, gente a favor. O próprio Einstein foi contra. E aí acabou ganhando os caras que foram a favor. E por que ganharam, galera? Não é porque foi a teoria mais bonita, não é isso. É porque os caras estavam tentando estudar. E o experimento, aquilo que eu falei para vocês, o experimento é ele que nos leva à realidade. Então você faz os experimentos. Os experimentos dizem isso, então você tenta montar uma teoria para tentar entender aquilo. E aí a sua teoria ela tem que prever resultados. E acreditem, galera, a física quântica hoje, ela é a teoria mais bem sucedida de toda a física. Porque ela prevê resultados experimentais com uma precisão absurda. Absurda. Então, apesar de a gente pensar que existe ali uma falta de informação do mundo quântico, a teoria escrita em cima disso, ela é tão sinistra que ela funciona muito bem. Apesar de que nós não temos intelecto suficiente para tentar entender da maneira que a gente gostaria o que está ali dentro, de como realmente se comporta a natureza. Mas o que nós escrevemos teoricamente, matematicamente, dá certinho. Que nome, Matheus? Ah, o do Heisenberg, né? O cara tinha esse problema aí. Mas, enfim, coisas da natureza, da história, né? Vamos lá, então. O que diz o princípio de incerteza? Ele diz o seguinte, galera. Eu já falei para vocês aqui de uma maneira geral, mas eu vou deixar escrito. Não é possível determinar
Então, olha aí a palavrinha que, cara, era chave na física clássica. Inclusive, isso permitiu o desenvolvimento de uma filosofia, cara, chamada determinismo. Imagina. E aqui você está quebrando com o determinismo. Não é possível determinar. Então, isso aqui foi uma época de muita revolução intelectual. Não é possível determinar simultaneamente ou seja, ao mesmo tempo, a posição e o momento com precisão infinita. E eu vou escrever aqui a equação que dá origem a isso, e a gente vai discutir um pouquinho dela. A equação é o seguinte, galera. Delta x vezes delta px tem que ser maior ou igual. Deixa eu arrumar essa letra aqui. Ou seja, a componente x, né, do momento da coisa, da partícula. Vou chamar de coisa, porque não é nem partícula nem onda, né? Vou chamar de coisa. Oh, meu Deus, que dificuldade. Isso é maior ou igual ao que a gente chama de H cortado sobre 2. Esse H cortado, galera, ele é só um símbolo para justificar o uso do H, que é o que vocês conhecem como a constante de Planck, tá? Dividido por 2π. É porque aparecia tanto nas contas aparecia tanto H sobre 2π, H sobre 2π, H sobre 2π, que ele falava, mas não é H sobre 2π, H cortado, pronto. E aí ficou conhecido a famosa constante de Planck dividido por 2π como H cortado. Então, essa aqui é a relação de incerteza. Por que a gente chama isso de relação de incerteza? Esses ΔX e ΔP, galera, são erros experimentais, tá? Então, o ΔX, ele corresponde à incerteza ou erro. Vou botar assim, ó, erro ou incerteza, tá? Vou botar erro porque ocupa menos espaço. Na medida da posição erro na da posição e o delta P. Isso aqui eu estou usando o eixo X, né? Vai ser o erro na medida do momento.
Percebam que isso aqui, galera, não era conversa para física clássica. Por quê? Porque eu poderia medir a posição de uma bola de futebol com o erro que eu quiser. O erro estava associado ao instrumento usado na medida. Quanto mais preciso for o instrumento que eu usasse, mais precisa era a minha medida. Então, a medida, ela tem uma precisão infinita. E aí eu consigo calcular e medir experimentalmente a velocidade, eu consigo medir a posição, então eu consigo saber exatamente onde essas coisas estão e com que velocidade elas estão. Isso na física clássica. Quando você vai para a física quântica, aí existe um erro natural. Por quê? Porque, percebam, galera, isso aqui é a gente, ser humano, tentando medir as coisas no mundo quântico. Quando a gente tenta medir, foi o que eu falei para vocês, vocês atrapalham a medida. Vocês estragam a medida. E quando isso acontece, quanto mais você tentar melhorar a sua medida, por exemplo, igual eu falei lá como é que fala? Da fenda dupla. Se você tentar localizar a partícula muito bem, com uma luz bem, com um comprimento de onda bem pequenininha, de maneira que quando a frequência bem pequenininha, a comprimento de onda bem pequenininha bate no elétron e vai no meu detector, eu consigo localizar essa partícula muito bem, isso quer dizer que eu estou diminuindo o erro na posição, porque eu estou tentando localizar a partícula. Então, eu diminuo o erro na posição. Só que quando eu faço isso, eu estou mandando um fóton mais energético, porque eu aumento a frequência. E quando eu mando um fóton mais energético, ele bate com mais força no meu elétron, ou seja, ele dá mais momento para o meu elétron, então eu perco informação da velocidade. E ao perder a informação da velocidade, eu aumento o erro na medida do momento linear. Então, eu tenho aí, galera, uma balança de erro. A relação entre a incerteza na posição e a relação entre a incerteza no momento tem que ter um limite. E esse limite é h cortado sobre 2. Eu não consigo diminuir esse erro até zero. O menor possível é h cortado sobre 2 pela própria natureza do mundo pequenininho, do mundo quântico. Tudo bem? Isso não é uma questão tecnológica. Percebam, isso não é uma questão de melhora de instrumentação. Isso é uma questão natural. Isso é uma questão do mundo pequenininho, porque nós, seres muito grandes, estamos tentando entender o mundo muito pequenininho. E isso vai causar algumas confusões. Então, como é que a gente pode enxergar, mais ou menos, vou tentar escrever aqui, ó. Como é que eu posso tentar enxergar, sei lá, um elétron se propagando? Eu posso tentar enxergar ele como sendo um pedaço assim, ó. Mais ou menos assim, né? Onde é como se, do ponto de vista macroscópico, o elétron fosse uma bolinha viajando, mas do ponto de vista microscópico, quando eu olhar para ele ali, no mundo pequenininho, eu, na verdade, vou ver uma onda associada a ele, ou um pacote de onda, né? É um pacote de massa que tem um comportamento ondulatório e tem um tamanho, né? Um tamanho específico. E esse tamanho, vamos chamar ele aqui, ó, que vai ser o nosso ΔX. Ele está por aí, em algum lugar. Porque percebam que eu não consigo localizar uma onda, né, galera? Como é que eu vou localizar uma onda? Onde que uma onda está? Uma onda é uma coisa que se espalha pelo espaço. Sacaram? Então, eu vou ter que diminuir a atuação da onda numa região pequena, e ali, naquela região pequena, está o elétron, em algum lugar por ali. E isso se propaga com uma velocidade, por exemplo, v na direção x, né? Que é essa aqui. Doido, né?
É claro, você pode representar isso também nos eixos Y, né? Se eu escrever aqui, ó, eu posso escrever o erro na medida Y vezes o erro na posição Y, posição não, no momento Y, continua dando H cortado sobre 2, tá? Assim como se você for na terceira dimensão, a mesma coisa. O erro na medida Z, vezes o erro no momento PZ, também tem que ser maior ou igual a H cortado sobre 2. Beleza? Mas a gente olha só para o eixo X para a gente poder estudar. Então, olhando para esse problema aí, eu posso escrever a relação de Heisenberg, o princípio da incerteza, ou a relação de incerteza, de uma outra maneira, não olhando para a posição e para a posição e para o momento. Como? Eu posso escrever o seguinte, galera. Vocês concordam que esse ΔX, ele, na verdade, nada mais é do que o produto da velocidade vezes o tempo. Velocidade de quem? Velocidade de propagação dessa onda que está aí. Mas, além disso, eu sei que a energia de uma partícula livre, então, a energia de uma partícula livre, nada mais é do que, vê se vocês concordam comigo, isso aqui vai ser muito usado na física quântica, tá? É P ao quadrado sobre 2m. Por quê? Porque o P é mv, né? Então, se você bota mv ao quadrado sobre 2m, isso vai dar mv ao quadrado sobre 2. Isso aqui é energia cinética de uma partícula livre. Tá? Mas como a gente está olhando para o momento, então a gente acaba escrevendo a energia cinética em função do momento linear e não da velocidade. Aí fica assim, P ao quadrado sobre 2m. Deixa eu apagar aqui. Se você, galera, derivar em relação ao momento essa energia, tu vai encontrar isso aqui, ó. dE é igual a... O 2 cai, corta com 2 lá embaixo, então fica P sobre M, né? Vezes dP. Tá? Derivei em relação ao momento. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente pensar em, ao invés de variações infinitesimais, eu posso pegar coisas macroscópicas. Então, ao invés de escrever dE, eu vou escrever ΔE é igual a P sobre M vezes a variação no momento. Ou seja, a variação ΔP, ela pode ser escrita como sendo ΔE assim, né? ΔE vezes M sobre P. Mas, pensem, deixa eu trocar de cor aqui. Mas pensem, se o P é MV, isso quer dizer que o V é P sobre M, né? Então, o que está escrito ali naquele ΔP? Está escrito assim, que o ΔP é igual a ΔE. No lugar de M sobre P, ali é o inverso da velocidade, então vai ficar assim, ó. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir essa informação que eu circulei com essa informação que eu circulei. Por quê? Porque eu posso colocar o princípio da incerteza em termos da energia. Ó. Então, em termos
da energia, nós vamos ter o seguinte, olha, a equação era ΔX, ΔPX. Só que o ΔX é V ΔT. O ΔPX, a gente acabou de achar, é o delta E sobre V. E tudo isso tem que ser maior ou igual a H cortado sobre 2. Vamos lá para outro canto. Muito bem, corta, né? V com V. E a gente chega na expressão do princípio de incerteza para a energia, que vai ser dada assim, ó. No lugar, ali vai ficar ΔT vezes ΔE, não é isso? Então, ΔT vezes ΔE. Só arrumar essa letrinha. Ser maior ou igual a H cortado sobre 2. Então, é a mesma coisa, tá, galera? Só que ao invés de você olhar para o problema da posição e do momento, você está olhando para a energia. Percebam que esses ΔTs, esses ΔEs, eles são grandezas medidas em laboratório. Então, ali é o seguinte, existe um limite entre você conhecer a energia do sistema e o tempo que você está usando para medir essa energia. Então, se você tentar medir num tempo muito curto, muito rápido, quase que instantaneamente, você não tem informação da energia. Olha só. Faz sentido, né? Isso acaba fazendo sentido em relação ao princípio da incerteza lá da posição e do momento. Tudo bem, galera? Como é que vocês estão aí? Muita informação, né? Entenderam mais ou menos a lógica do negócio? É muito interessante, cara. É muito legal. Eu sugiro vocês, assim, fortemente a ler coisas que tenham definições físicas dessas coisas, porque quanto mais vocês vão lendo, mais vocês vão incorporando essas informações, mais vocês vão se apropriando disso, né? Porque o que acontece é o seguinte, eu vou parar a apresentação aqui. O que acontece é o seguinte, cara. Uma das formas que nós, seres humanos, temos de compreender alguma coisa é tentar fazer analogia, né? Então, por exemplo, eu conheço o que é uma onda, eu conheço o que é uma partícula. E quando eu olho para o mundo quântico, eu quero entender o mundo quântico da maneira que eu entendo o mundo clássico, né? E aí você começa a falar que ali tem um comportamento de onda, tem um comportamento de partícula. Só que o que você está fazendo, na verdade? Você está tentando tirar uma informação de um lugar onde você não tem muito acesso. E aí você acaba comparando com coisas que sua mente já conhece. Você tem aí uma faca de dois gumes, né? Um lado tudo bem, você cria intimidade com o que você está estudando, porque você conhece onda, você conhece partícula. Por outro lado, você acaba simplificando demais um problema que talvez você esteja perdendo uma informação importante ali. Porque você não pode pensar nem que é onda, nem que é partícula. É um novo ser, é uma nova entidade em que nós não sabemos o que é. A gente tenta fazer analogia com o que a gente conhece, mas de repente ali é uma outra coisa, com outro nome. Aí nós chamamos de dualidade onda-partícula. Às vezes se comporta como um, às vezes se comporta como o outro. O fato é que isso gera ainda muita confusão, tá? Inclusive, muita gente que estuda física
acaba meio que desistindo um pouco da física, indo para outros lados, mas quando carrega essa informação, acaba querendo fazer teorias de pseudociências, tipo, aplicar isso para a alma, aplicar isso para o sobrenatural, sabe? Por quê? Porque, de um ponto de vista, não é muito compreendido, né? Toda essa história. Hoje é muito compreendida, porque quando a gente estuda esse nível com essas informações, que eram as informações que as pessoas tinham lá no século XX, no século 30, realmente, cara, é um mundo muito louco, é um mundo, fala assim, cara, é um mundo bizarro, é um mundo que a gente não tem muita informação. Mas quando você olha para o que as pessoas hoje já criaram, já estudaram, hoje a mecânica quântica, galera, ela está num nível muito, mas muito longe do que era do século XX. Então, já passaram-se 100 anos daquela história. Já tem um século daquela história. Então, muita coisa foi feita, muita coisa foi discutida, muita coisa foi debatida. Então, hoje nós temos mais informações para lidar com esses comportamentos aparentemente estranhos, né? E, à medida que o tempo vai passando, nós vamos nos apropriando de mais conhecimentos e as coisas vão ficando mais bem casadas. O fato é, o mundo quântico, ele tem essa interpretação probabilística, sim, e isso a gente pode não gostar, né? Porra, não gostei. Mas o mundo é assim, a natureza se mostra assim do ponto de vista quântico. E aí, vai fazer o quê? A gente tem que aceitar isso. Aí, ó, Feynman, ele falou isso mesmo. Mas essas afirmações, elas são foda, né, bicho? Elas são foda. Mas existem, cara, várias interpretações. Inclusive, quando vocês forem estudar a função de onda, vocês vão ver que na época existiam 3 interpretações para a função de onda e tal. Hoje existem pessoas que tentam interpretar a mecânica quântica de um determinado ponto de vista, outros usam a interpretação padrão. Enfim, galera, é uma área que, é o que eu falei para vocês, é uma área muito bem estudada, é uma área muito bem definida. Tanto é que os resultados experimentais, eles batem perfeitamente com os resultados teóricos. Então, assim, é uma teoria bem sucedida. É uma teoria que, cara, todo o nosso mundo moderno é baseada nela, tá? Só que algumas perguntas, elas não devem ser feitas porque não fazem sentido no mundo quântico, ou a gente está fazendo as perguntas erradas. Vocês entendem? Porque a ideia ali é uma ideia um pouco mais nebulosa, porque a gente não tem tanto acesso às informações do mundo quântico. Mais ou menos por aí. A gente vai discutindo essas coisas ao longo do curso. Que agora a gente só vai falar de física quântica, né? E aí é quando você não entende uma coisa, é onde você começa a extrapolar para a sua imaginação. E aí é onde surgem, né, os problemas que nós já conhecemos. Certo, galera? Eu vou parar aqui a gravação. Amanhã nós temos mais coisas. Então,